No varejo de moda, o tempo é o juiz mais implacável. Marcas que dominam o mercado hoje podem se tornar invisíveis amanhã se não souberem ler as mudanças de comportamento do consumidor. O grande desafio de uma operação consolidada não é apenas vender, mas ter a coragem de se reinventar por completo sem perder a essência que construiu ao longo de décadas. Keila Moitinho viveu essa metamorfose de perto. Hoje ela integra a terceira geração da família à frente do grupo Somos Sonho, que detém as marcas Sonhos dos Pés e Sapatela. Um dos dados que mais impressionam na solidez dessa expansão é que 20% da rede é composta por ex-funcionários que se tornaram franqueados. Keila liderou um dos processos de rebranding mais significativos do setor no pós-pandemia. Em um mercado de margens apertadas, ela mostrou que mudar o posicionamento não é uma questão de estética, mas de estratégia de sobrevivência. Keila, o mercado está na escuta, seja muito bem-vinda ao Marketing Motion. Olá, pessoal. Prazer estar aqui. Obrigada, Júlio, pelo convite mais uma vez. Realmente, né, sou parte da terceira geração do grupo Somos Sonho, da família que fundou a Sonho dos Pés. E tem sido uma jornada incrível de muitos desafios, um prazer enorme, né, poder contribuir com o varejo carioca, principalmente, e também brasileiro. Hoje a Sonho tem aí mais de 200 lojas pelo Brasil, entre próprias e franquias, e a gente tem ainda muita coisa para poder construir através da moda carioca, do varejo de calçados. Eu acho que o grande pilar, né, que fez a Sonho chegar a ser o que ela é a democratização da moda. É o nosso propósito de marca, a nossa missão como marca, como família, e é um prazer estar aqui mais uma vez. Keila, prazer é nosso. Acho que os ouvintes da Rádio Nova Paradiso 89,5 FM vão adorar esse papo pela tua bagagem, pelos desafios. Então, vamos começar aqui a nossa troca. Ô, Keila, você, como eu, é de geração pós-fundadores. No meu caso, eu não fui preparado para assumir a empresa. E isso acontece muito com a segunda, terceira geração. Como é que foi no teu caso? Você foi preparada? Bom, eu particularmente tentei fugir do varejo e prestei vestibular para medicina, fiz 1 ano de Caramba, faculdade. Aham. Eu sou muito ligada, assim, com essa coisa da saúde, né, do cuidado com o ser humano, eu gosto muito, sou muito de pessoas. Mas quando eu me vi naquele universo, né, totalmente diferente, né, e quando eu olhava para minha família, para os almoços de domingo, onde a gente sempre estava junto nas férias, nas festas, nas viagens, e o assunto do almoço era família. Quando a gente estava no trabalho, o assunto do trabalho também, era família, e era uma coisa tão leve, tão natural, que eu falei assim: "Gente, eu não quero, viver a parte disso, né, eu quero ser parte, eu quero fazer essa história, seguir adiante". E quando a gente fala de preparação, eh a minha mãe, meus tios, né, que são 3 irmãos dessa segunda geração, eles trazem muito o valor do estudo, sim, mas eles trazem muito o valor do trabalho em si, do fazer, do realizar, do aprender fazendo, sabe, aprender com o próprio erro. E como essa relação entre trabalho e família era muito leve, muito natural e gostosa, no fundo todos nós da terceira geração tínhamos essa ânsia, essa vontade, essa gana mesmo de trabalhar, né, com eles. E essa preparação ela não aconteceu assim: "Ah, vai estudar, fazer uma faculdade, fazer uma pós", não. Quer aprender, cola com a gente, vamos fazer, vamos aprender no dia a dia, na prática, e feedbacks, né, ali em tempo real. Eles sempre exigiram da gente uma postura muito humilde, em todos os sentidos, uma escuta muito ativa, né, essa disponibilidade para aprender, apesar desse gás, né, da segunda geração de querer trazer o novo, de querer fazer acontecer, eles colocaram, assim, um pezinho no freio da gente nesse sentido, mas não foi uma super preparação. Acho que a preparação foi essa leveza que fez a gente querer estar lá dentro, e essa abertura e liberdade que eles nos deram
para aprender com o nosso próprio erro e consertar junto no meio do caminho. Eu acho isso, magnífico, sabe por quê? Porque é claro que a gente não pode fechar os olhos para todo o aparato acadêmico de sucessão de empresas, segunda geração, sucessão familiar. Eu acho que isso é muito importante. Porém, a segunda geração, apesar de ser da família, não são os fundadores. E eles precisam ser colocados à prova. E esse exemplo que você deu, e eu passei por isso também, eu acho que é a grande prova final para que essa geração possa manter esse legado vivo, porque sem o susto, sem desafio, somente seguindo a literatura, o dia a dia não é só isso, cara. O dia a dia é muita prática, é muito desafio, é muita ocorrência, é muito se vira hoje que amanhã você vai ter que se virar de novo. E você sentiu isso na pele, assim, para você hoje assumir a empresa, né, meio que com outros 4 primos, você foi a escolhida, né. É, na verdade, hoje a nossa CEO é a Renata Moitinho, e aí a Nayane é diretora criativa da Sonho, eu tô na área comercial, né, diretoria comercial da empresa, e o nosso outro primo, que é irmão da Renata, é CEO, da Sapatella, que é a nossa segunda marca, e também ajuda a gente nessa parte de expansão atualmente. Então, assim, a gente teve essa sucessão muito leve também da segunda para a terceira, nesse sentido. Um respeito muito grande, né, entre cada cadeira que um quis ocupar. E eu acho que essa leveza, esse dia a dia, né, e óbvio que em momentos fica muito pesado, mas ter a família ali do lado, ter esse lugar de: "Cara, com você eu posso falar, com você eu posso desabafar", e os desafios eles vêm todo dia. E tem uma frase que meu tio Sérgio, que é o pai da Nai, falava para mim logo lá quando eu comecei a trabalhar, na área de franquias principalmente, foi a primeira área que eu abracei, ele falava assim: "Filha", e eles chamam a gente de filho e filha, né, não tem essa diferença, todo mundo é filho. "Filha, se você ficar, carregando o peso de todos os problemas que vão aparecer para você, vai ficar pesado demais. Então, resolve um de cada vez como se fosse uma coisa pequena que você tem capacidade para resolver. Foca naquilo no primeiro, depois você vai para o segundo, depois você vai para o outro, porque quando a gente fala de franquia, principalmente, e a gente tem um principal parceiro lá da outra ponta que é o franqueado, são inúmeros problemas que acontecem, né, o nosso telefone não para de tocar, é o fornecedor que atrasa, é o cliente que deu problema que quer trocar, enfim, é o Omni que não funciona, então são problemas de ordens infinitas, que se a gente não tiver uma maturidade, né, e uma calma, né, vou respirar, vou digerir, a coisa não evolui. Então tem que ter calma, clareza do papel e vontade, né, de fazer acontecer. Tem que estar ali atuando, porque a demanda te suga para o operacional, né. Às vezes você quer ser mais estratégico e as ocorrências, os problemas para serem resolvidos domina a nossa agenda, né. Eu tenho visto, e eu acho que o mundo, sentiu isso, que a pandemia, ela vai ser lembrada para sempre, não só pelo que aconteceu, mas no mundo dos negócios é como se fosse antes pandemia e depois pandemia. Sendo que depois de pandemia, as empresas que estavam no antes pandemia, muitas permaneceram. E eu acho que existe um mérito para essas empresas. A Sonho dos Pés é uma que não só sobreviveu, mas conseguiu se antecipar ao mercado, vendo estratégias para potencializar as marcas. A tua marca é uma marca que tem aí, décadas, né, 1989, a gente está falando aí de quase 40 anos de marca. Como é que foi para você, primeiro, fazer esse planejamento de precisamos mudar a nossa marca para continuar no game? Bom,
A gente brinca que até a pandemia a gente estava treinando sobre sucessão e sobre gestão de um negócio. Quando veio a pandemia de fato, a segunda geração ela sai integralmente da gestão. Então é. E aí foi a prova de fogo, né, realmente, assim. A Nai já estava na cadeira de criação, a Renata já estava praticamente como CEO, eu estava apenas com franquia na época, mas os meus tios e minha mãe, eles realmente eles se desligam completamente do negócio. E a gente tinha alguns projetos para colocar para rodar, 2 os principais da empresa naquela época. Um era o omnichannel, né, que era a venda de fato pela internet, o segundo era o canal atacado. Então a Renata, como CEO, ela estava com, 2 estratégias: aumentar a margem e gerar novas receitas. E aí, o projeto do Omni, ele era um projeto de mais de R$ 2 milhões na época, para 2 anos de execução. E depois que o projeto do atacado, a gente estava lançando uma coleção em janeiro, que era a primeira venda, né, ali do inverno, o inverno 1, que a gente chama a primeira etapa de venda, para lançar em março. E março veio a pandemia. Então, assim, a gente, graças a Deus, tinha um parceiro, né, de ERP, de sistema na época, que era muito parceiro nosso. E toda a empresa estava com a energia canalizada para o mesmo lugar, que era fazer essa venda digital acontecer. Então, a gente teve que correr atrás de parceiro de gateway de pagamento, parceiro logístico, parceiro de sistema de antifraude, né, parceiros para a gente poder ter uma digitalização de uma empresa que tinha 40 anos já de existência apenas no varejo físico. Pra você ter uma noção, o nosso online vendia, em média, um faturamento de uma loja entre 150 e 180 mil reais, um faturamento super pequeno, né, referente ao volume total da companhia. E em 3 meses, a gente conseguiu tirar esse projeto do papel, para realmente fazer ele acontecer e ter plugado todas as nossas lojas num e-commerce, onde eu também tenho a expedição dessas mercadorias totalmente descentralizada. Então, ao invés de eu pegar um CD e fazer um pulmão para venda online, eu descentralizo isso e eu uso o próprio estoque das lojas para poder fazer essa venda acontecer e escoar isso. Além disso, a gente teve um outro super desafio, que foi manter a nossa cadeia produtiva de pé, né. Pra você ter uma noção, a gente tinha na época ali 50 franqueados, umas 100 lojas, mais ou menos, cento e poucas franquias, com cancelamento de pedidos futuros absurdo. E a gente pensou: se eu cancelo isso, né, na ponta, no início da cadeia, o fornecedor ele não vai aguentar, ele vai quebrar. E se eu faço o meu franqueado absorver isso também, ele também vai quebrar. Então a gente fez ali alguns movimentos, né, que foi manter o produto chegando, né, para ser vendido, e aí a loja própria absorve mais de 12 milhões a preço de venda, e não cobra royalty do franqueado, né, de março desse ano até, se eu não me engano, julho. Então a gente ficou alguns meses sem receita, tendo um único canal para poder escoar não só o nosso volume, mas esse volume extra dos franqueados. Incrível. É. Ainda queria explorar essa parte do rebranding, né. É porque além do rebranding, vocês fizeram um realinhamento de prestação de serviço, né, de venda, vamos colocar assim, para o teu cliente final. Vocês identificaram alguma agência? Isso foi um trabalho interno? Como é que surgiu esse D1, né? Vocês identificaram o problema e o D1 foi o quem? Foi interno ou foi externo? Foi externo. A gente, na verdade, a gente fez, 2 movimentos. Primeiro, a gente não ficou tão satisfeito, e aí depois a gente fez um outro com a Renata Branches, que é um nome já conhecido aí no mercado para reposicionamento de marcas, né. Ela é a sócia. Foi um trabalho muito, muito rico. Foi inclusive durante essa pandemia, né, que a gente sentou para revisitar tudo. E como eu te falei, como esse termo, né, democratizar a moda, nasceu desse reposicionamento.
Mas essa sempre foi a essência da Sonho dos Pés, né, que foi oferecer para cliente um produto bonito, com cara de moda, um produto que é barato, que cabe no bolso dela, e uma arquitetura de loja que a classe C não está acostumada a receber, né. Então a gente fala que é o bom, bonito e barato, né, que tem uma qualidade, que tem um valor percebido acima desse preço que ela está pagando, e num ambiente que não é uma Magazine, que não é uma sapataria, tem cara de boutique, mas tem preço de sapataria e de Magazine. Além disso, eu acho que o fato, né, da gente estar posicionado tanto em calçadão, tanto em lojas de rua, quanto nos principais shoppings e nos melhores pontos de cada um desse tipo de loja, né, faz a gente ser acessível, faz a gente ser democrático, né. E aí, para coroar todo esse movimento, a gente consegue desenvolver um cartão private label, né, um cartão exclusivo, dar crédito para essa cliente da classe C consumir só na nossa loja. Então, é a democratização em vários dos níveis, sabe? É no acesso físico, no poder de compra, é nessa tradução da moda que é de passarela, que a gente sabe que é estranha para a mulher brasileira, né? Não dá para pegar tudo e copiar e colar e colocar na vitrine. Então, eu acho que esse reposicionamento, esse rebranding, ele veio para trazer um gás, um fôlego, mas principalmente para mostrar para o mercado que essa essência que a gente tem desde lá de trás, ela é o que realmente nos move e é o que vai fazer a gente seguir aí pelos próximos 40 anos. Maravilhoso. Agora, não sei se você lembra, mas, o franchising, quando começou a ter o e-commerce, lá atrás existiu um certo conflito com os franqueados. Por quê? Porque a franqueadora viu a oportunidade de aumentar a receita e ela centralizou as vendas. E pelo que você nos mostrou, a Sonho dos Pés ela fez diferente, porque ao invés de eu centralizar, eu descentralizo, boto o meu franqueado no jogo, aumento o faturamento dele e, consequentemente, através da venda dele, eu vou ter a participação dos royalties. Eu acho que isso foi um golaço para o teu franqueado ver que você queria oferecer algo a mais para ele, não? Foi um golaço, estrategicamente sim, porque a gente tem algumas melhorias ali, né, eu tenho um aumento do giro da minha coleção, eu tenho produtos, às vezes, que ficam desgradeados, que para você fazer a venda disso no chão de loja fisicamente, fica um pouco mais difícil, então o online ele permite você vender aquele último parzinho 33 ou 39 sem você ter que colocar na vitrine. Mas quando a gente olha ainda, tá, eu vou ser bem, assim, transparente, pra questão dos números de resultado final do e-commerce, ele é uma venda muito sensível, né, são muitas as taxas enfim, os custos que tem envolvidos, e a gente tem que tomar muito cuidado. Qual é a nossa política, tá, Júlio, para ficar gostoso, né, financeiramente, vamos dizer assim, para os 2 lados? O franqueado ele tem a opção ou de participar das nossas campanhas de liquidação ou não. Então, exemplo, a gente está agora vivendo o nosso Dia das Mães, né, a melhor fase aí do primeiro semestre. Se eu entro com uma campanha de desconto, ele escolhe se ele participa ativamente dessa campanha ou não. Então, ele tem a oportunidade de participar e de preservar a margem dele conforme o nosso calendário comercial vai avançando, vai aquecendo ou vai esfriando um pouquinho mais. Então, assim, eu costumo dizer que não é o omni ou não é a loja física que dá mais ou menos resultado. Qual é o grande segredo do nosso negócio, né? São 2 pilares, na minha opinião. A gestão de pessoas, que que realmente faz o nosso resultado acontecer na ponta, mas principalmente a nossa gestão de estoque. Porque para você ter uma noção, eu tenho por coleção, basicamente ali 300 a 400 SKUs, modelos, né, e eu tenho variação de cor. Então, cara, para o cara ganhar dinheiro, ele tem que sacar muito do que gira, do que vende de verdade, qual é a cor, qual é a numeração. E aí quando eu falo isso, ele tem que ser analisado por categoria,
né. Qual é a categoria que mais carrega o meu faturamento? É a rasteira? É o Scarpin que eu estou usando até hoje, por acaso? Qual é o que que carrega a minha venda e qual a sazonalidade que essa venda tem? Essa categoria sazonal, ela é perene? Então, fazer esse contraponto para você comprar de uma forma correta é o que vai deixar dinheiro, porque estoque parado é dinheiro parado. Exato, e franqueado gosta de dinheiro no bolso. Acho que as franqueadoras, por serem a parte mais forte nessa relação, precisam capacitar o ponto de venda para ter essas ferramentas, porque franqueado feliz é franqueado com dinheiro no bolso. Esse é o grande propósito. Agora, Keila, queria ouvir a tua visão disso. É o seguinte: marcas, vamos colocar 20 anos de existência, elas estão no mercado, fizeram sucesso, expandiram, e aí você entra num mundo agora de globalização, um mundo de tecnologia, onde, o digital ele tem muita participação em criar essa fidelidade, novos, T6, né, que são transações de caixa no ponto de venda. E as novas empresas que nasceram nessa era, elas navegam. Pô, já está familiarizada, né, essa startup, uma novidade, todo mundo quer novidade. Agora, e para essas marcas antigas, né, não vou dizer antiga, mas já consolidadas, como é Maduras, que é né. esse maduras, perfeito. Como é que é esse desafio, cara, assim, de você manter algo que deu certo, só que agora você não é mais a novidade, né, você não é o new black do mercado. Como é que é esse desafio para você manter o negócio ainda atrativo? É muito desafiador mesmo, porque a cultura de varejo físico, ela vai desde quem fundou a empresa e quem está sucedendo a empresa, né, que somos nós, até quem está na ponta, né. A Sonho dos Pés e a Sapatela, ela tem uma característica que é ter pessoas que trabalham com a gente há 15, há 20 anos, há muitos anos, principalmente os gerentes de loja, né, essa galera do frente de loja. Então, você falar para uma gerente que ela tem que fazer live, que ela tem que fazer stories todo dia, que ela tem que postar organicamente, falar do produto, que ela tem que ter uma plataforma de geolocalização que vai gerar lead para ela converter no WhatsApp e fazer uma venda digital. Cara, isso é muito esforço para você conseguir sair do zero para o 1 quilômetro, para depois você ir escalando isso. Então, eu estou inclusive testando agora, desde o do mês passado, uma plataforma nesse sentido de geolocalização, que gera leads para o WhatsApp da minha loja, que tem que ter uma SLA de resposta de menos de 5 minutos, para converter em uma venda. E tá sendo assim suado, suadíssimo, até porque a gente está na semana aí, né, mais aquecida do varejo agora. E eu estava também conversando com uma franqueada essa semana, que ela é do interior de Minas, que ela já tem esse perfil digital, porque ela tem uma marca de roupa que é dela, que ela que faz a compra, que ela que posta, ela que tudo. E ela falou assim para mim: "Keila, o que eu estou percebendo do mercado é que o varejo mudou, a jornada de compra mudou e as marcas, olha só, uma franqueada do interior de Minas, as marcas que não entenderem que elas precisam se profissionalizar na geração de conteúdo, e aí eu tô falando na qualidade do vídeo, né, na proposta de look que a gente está falando, né, conversar com várias mulheres, com a mulher que é mais clássica, com a mulher que é mais fashionista, com a mulher que é só dona de casa, você tem que pensar em todos esses momentos da mulher, até porque a Sonha a gente fala, né, somos muitas em uma. Então a gente atende a mulher desde a praia até o casamento, né, até ali um momento, sei lá, um dia para levar o filho para a escola, não importa. Então, o nível de profissionalização de geração de conteúdo para você estar comunicando o benefício, como que usa aquele produto, em qual momento usa, quanto custa, é um nível altíssimo. O jogo deixou de ser só um Instagram para virar realmente uma vitrine, né. Então o digital ele é agora a vitrine onde a nossa cliente pesquisa, onde ela se espelha, onde ela se projeta ali: "Não, vou usar tal produto com tal roupa para tal momento". E aí ela decide se ela vai comprar através do seu Instagram, ou se ela vai comprar direto do site, ou se ela vai até a loja física, ou até a franquia, enfim, não importa. Mas é um nível
altíssimo e não é uma brincadeira mais, não é mais um "e se eu quero fazer", é necessário fazer. Eu costumo dizer que, social media e o digital não é mais algo que você bota o teu sobrinho para ficar cuidando. De Você, forma hoje em alguma. dia, de forma alguma, cara. E tem outra, olha só, a franqueadora desenvolve a estratégia, apresenta para o franqueado. Primeiro desafio, o franqueado aderir, né, porque, o digital, na cabeça, seja da geração prateada ou da geração, Z, eles têm questionamentos. Aí tem questionamento de: "Ah, mas eu vou pagar por isso?" Tá, vou pagar uma mensalidade, mas eu vou botar dinheiro, em impulsionamento, em gestão de tráfego? Isso vai dar retorno? Isso é um dinheiro que eu vou perder? E já começa aí. Aí se você vence essa barreira, vem outra, por exemplo, você que trabalha com moda, não pode ser um vídeo, assim, caseiro, tem que ser com uma boa iluminação, com um bom discurso, com os produtos, e aí você precisa investir nisso. Aí tem essa segunda barreira. Aí a terceira barreira é que você está com tudo alinhado, é o teu tempo, que nosso tempo é escasso, nosso, de qualquer um que está aí no varejo, atuando, empreendendo, trabalhando, aí você tem que arrumar um tempo para ainda fazer. Então é muita barreira, cara, para você vencer. Muita. É, a primeira barreira, assim, que eu tenho um ponto muito legal positivo na Sonho dos Pés, que é nós somos lojistas de loja própria, né, nós nascemos como uma marca própria, a gente ama tanto esse negócio que a gente não consegue largar o osso, a gente tem mais de 40 lojas ainda que são próprias. Então tudo que a gente quer oferecer, ofertar para o franqueado, a gente testa primeiro, seja a plataforma, a ferramenta, a venda link, o digital, enfim. Então tem uma nessa aderência, a gente como marca, a gente sai um pouco na frente em relação às outras franqueadoras, porque eu tenho um estudo de caso, eu tenho um modelo ali, validado, testado para falar para o franqueado: "Olha, custa tanto, eu investi tanto, o retorno é esse, a taxa de conversão é essa, e me gerou tanto de receita". E fora a questão de receita, né, que eu acho que é óbvio que a gente trabalha para gerar receita, para gerar valor. Mas tem coisas que não são só sobre gerar receita, é o posicionamento da marca, é a visibilidade, é essa awareness, né, que você quer gerar para o teu público. Então fazer, sim, é necessário, tem que ser bem feito. Quando você fala da segunda barreira, uma marca que já é mais madura, como a nossa, também sai um pouco mais na frente, porque a chance de eu conseguir meninas influenciadoras, um squad, né, um volume de pessoas que queiram trabalhar comigo, que queiram falar da gente, facilita pra caramba, né, pela história, pelo volume, pelo posicionamento também. Agora, a terceira barreira é um desafio até para mim, porque eu, né, abri meu Instagram em outubro de 2024, vai fazer 2 anos ainda. Eu estava numa uma batida muito forte de evento, de podcast, de vídeo, de conteúdo. Só que eu acho que a gente tem que pensar no momento em momentos e momentos, né. Qual o momento da sua empresa? Entre fazer todo dia e não fazer nada, é melhor você fazer uma vez na semana. Então o que que cabe na sua agenda, sabe. Então eu acho que a gente tem que ter, eu estava pensando muito sobre isso, né, quando a gente vai falar, a gente acaba influenciando. E eu tenho uma preocupação muito grande de estar aqui, uma responsabilidade de passar uma mensagem do seguinte: o mercado está exigindo isso, demandando isso é um fato, temos que nos adaptar. Mas a gente tem que ter uma maturidade de entender o que que nos cabe. O que que cabe para o tamanho da minha empresa, o tamanho de investimento que eu tenho para fazer e na minha agenda. E hoje, quando eu olho para a minha agenda da Keila, né, são muitas demandas. E eu não posso tirar, o peso do que é o principal, que é o meu varejo físico, fato, atender meus franqueados, atender meus times de loja, fazer ali uma gestão de pessoas legal, para substituir e colocar o peso total no digital. Então eu acho que tem que ter, sabe, Júlio, um equilíbrio muito grande. Precisa, porque senão, você desgasta psicologicamente, porque não é fácil, cara. Não, Hoje em dia, a gente também está no dia, assim, é muito árduo, se você não se organizar. Agora eu eu fico queria, imaginando a sua agenda, gravando podcasts, tendo cara, programa fixo. Fala um pouquinho, como é não, que você consegue pra ver sua no agenda?
não é mole. O pessoal já queria marcar uma reunião, eu falei: "Ó, já tem uma outra reunião aqui colada", porque não é fácil, mas, a gente quando a gente gosta, eu acho que sempre surge um tempo, sabe. Acho que quando a gente faz com amor, quer levar uma informação, como esse programa, o Marketing Motion, e receber pessoas do teu nível, sabe, que a gente aprende, eu aprendo muito aqui. Então isso é um motivador. E, Keila, olha só, hoje só se fala em tecnologia, inteligência artificial e experiência do cliente. Cara, mas isso se fala toda hora. Ou então é a dor, tem que entender a dor, né. É incrível como o empresário, ele vai adotando, né, frases e elas vão, se expandindo, Virando né. máximas, né, da gestão do Cara, varejo. máximas. Tá todo Aham. mundo na mesma página, né, todo mundo isso virou agora a experiência do cliente, cara. Não, você tem que oferecer uma experiência para o teu cliente no ponto de venda legal, né. Aí eu fico vendo essas empresas que se transformam, né, no teu caso, se transformou. Você tem um posicionamento, pelo que eu entendi, classe C, né, que é você atingir essa classe. Você traz inovação para o ponto de venda, ou seja, você precisa modernizar o teu negócio. Você, como especialista de varejo, qual é o grande desafio em você balancear a modernização para aquela classe continuar comprando o produto e não falar: "Caramba, agora não, porque esse lugar aqui não me pertence", ou "não gosto, não curto, eu até gostava do produto, mas agora mudou". Como é que você faz essa estratégia? Isso aí eu acho que, assim, é o maior desafio que o empresário tem, principalmente para uma marca que já está há muitos anos, porque a mulher que comprava comigo, né, com a Suedes Pés, há 30 anos atrás, ela tinha 30 anos mais ou menos, hoje ela está com 60. Então eu tenho que ter um produto para ela poder comprar comigo, né, mas, tentar equilibrar isso, eu acho que é muito tá na quando a gente está na ponta, eu acho que quando o empresário e o dono da marca, não importa se ele é da primeira, da segunda, terceira geração, a gente consegue perceber qual é a real necessidade desse cliente. E aí eu não estou falando de reinventar a roda, lançar talvez um produto, sei lá, inovador com um salto retrátil que ninguém lançou, não é algo desse tipo. Quando eu penso em experiência do cliente, eh, eu acho que é tão básico que a gente acaba dificultando as coisas, porque o que que é uma boa experiência, na minha opinião? Quando eu chego numa loja, eu vejo a loja arrumada, limpa, cheirosa, bonita, eu acho que é muito simples. Quando eu sou muito bem recebida, com um sorriso no rosto, me chamam pelo nome, demonstram ali a coleção. Bom dia, boa tarde, volte sempre, algo Cara, básico. sabe, me demonstrar o produto de verdade, trazer algo além do que eu pedi, não só me entregar um produto e aí, tipo assim, joga aí, você se vira sozinho. Quando eu vou até o caixa, sabe, é aquela venda acolhedora, e não é a venda pela venda, é quando tem uma conversa como se a gente fosse uma amiga, né, como se já existisse ali um relacionamento de verdade. E aí na hora que você vai embora, essa pessoa te acompanhar, cara, e eu tô falando, assim, algo que acho que 50.000 pessoas que trabalham com varejo já falaram, mas eu não consigo pensar muito diferente, sabe, Júlio. É claro que se a gente está se propondo a trabalhar uma venda através do WhatsApp, do direct do Instagram, uma venda no e-commerce, essa experiência ela precisa também ser acolhedora dentro daquele canal. E basicamente é isso, assim, é ter um bom atendimento, onde esse cliente sai com o produto que ele quis comprar ou até talvez não tenha o que ele queria comprar, mas ele sai satisfeito. Quando a gente faz um pós-venda: "E aí, deu certo com o seu produto, com o seu presente?", cara, eu acho que é muito simples, sabe. E às vezes a gente vem com essa coisa de modernizar e reinventar a roda, e não é sobre isso, assim. O digital ele existe, mas esse relacionamento, esse olho no olho, esse calor humano, ele é insubstituível, na minha opinião. E eu acho que nenhuma tecnologia vai substituir, cara, o varejo,
Ele é isso, é o toque, é a troca de olhar, é conhecer a pessoa, é criar memória. E, assim, eu acredito que por você estar, no segmento de moda feminina, a tua venda é muito emotiva, né. Então, assim, vai muito para o emocional da mulher. Você tem alguma estratégia de venda para tua equipe no ponto de venda, para atingir esse objetivo ligado à emoção, Sim. emotivo da do cliente? Eu acho que, tem alguns pontos, assim, para a gente falar sobre isso. Primeiro, o sapato, ele tem o poder de mudar a proposta de uma roupa e mudar a autoestima ali da mulher. Então, assim, se você tá com essa roupa que eu tô, né, uma camisa azul, uma calça jeans, se eu coloco um tênis, eu vou, sei lá, bater perna na rua. Se eu coloco uma rasteira, talvez eu esteja ali num almoço com uma amiga, numa coisa mais descontraída. Se eu coloco um escarpão, como eu estou usando, já é um momento mais profissional, uma coisa mais, né, formal, vamos dizer assim. Então, com um par, com uma peça, a gente consegue ter uma versatilidade de momentos, né, de humor e de dia a dia dessa mulher, que a roupa não consegue fazer isso. Então, com a mesma calça, a mesma blusa, você não vai para qualquer lugar, talvez, mas com mudando o sapato, talvez você vá. Então, esse lugar é maravilhoso, porque a mulher, ela tem essa necessidade, né, de se comunicar. Como que eu estou me sentindo hoje, né? Então, a moda, a roupa, o sapato, ela vai refletir esse humor e esse momento que ela está querendo viver. E o sapato, ele também tem esse poder de como eu quero me projetar, né? Hoje eu estou precisando de me sentir mais confiante, mais segura. Como é que eu me sinto segura? É com conforto? É com um salto? É com brilho? Então, aí cada mulher vai traduzindo isso da forma como ela se vê, se enxerga, da forma como é a personalidade dela, né. Até, Louboutin tem uma frase que eu acho magnífica, ele fala que o sapato é a peça do vestuário mais democrática que a mulher tem. Por quê? Às vezes uma mulher que é magrinha ou uma mulher mais cheinha calçam a mesma coisa, mas elas não vestem a mesma coisa. Então, qual outra peça do vestuário tem essa capacidade, né, de várias mulheres diferentes poderem usar a mesma peça, independente praticamente do tamanho, da forma, né, do corpo, da estética, que ela tem. Então isso é muito magnífico. Ok, Keila, fugindo um pouco aqui do nosso script empresarial, você falando de sapato, aí eu lembro logo, do closet aqui da minha mulher, Uhum. né. Aí, assim, tanto sapato, enfim, você já Espero que levantou tenha qual é sido a os pés média? no closet dela, tá? Com certeza. Qual é a média de quantidade de sapatos de uma mulher? Vocês já levantaram isso? Assim, Cara, nunca uma mulher levantei, você tem acredita? Não sei essa é, resposta, eu vou sair daqui com esse dever de casa, depois eu vou te mas responder no WhatsApp. não, me responde, mas você chutaria o quê? Quantos Cara, pares? eu acho que minimamente uns, sei lá, uns 40, 50 pares, 40, cara. não sei, 40, pá, que engraçado, né. no mínimo eu Que acho, interessante. Mínimo 40. eu acho. Beleza. Não É sei, um temos bom uma mulher aqui no levantamento. no estúdio, eu vou perguntar pra ela depois, por aí, ela falou por É. aí. Cara, incrível. Eu devo É, ter porque deixa eu te uns explicar, vamos lá. A gente tem uma coisa, assim, que são os materiais, né, desse produto. Então eu posso ter uma rasteira de palha, que ela vai ter uma conotação ali para praia, para, né, um almoço. Eu posso ter uma rasteira que é de camurça, que ela vai ter talvez uma conotação para um aniversário, para uma visita num shopping, né. Eu tenho uma rasteira que pode ser de verniz, que é uma rasteira já muito mais diferente, ou de pelo, de animal print. Então, assim, são infinitos os materiais, as ferragens, né, que a gente fala, se é o prato dourado, o rosé, o ônix, que é aquele prata mais envelhecido, e aí a gente tem aquela coisinha de querer combinar tudo, então no momento que eu tô mais solar, talvez eu vou para uma coisa, talvez no inverno eu vou para um tom mais fechado. E aí os saltos, enfim, é quase que brincar de boneca consigo mesma. E, essa versatilidade que a gente tem
faz a compra por impulso acontecer, voltando um pouquinho para a pergunta anterior que você fez, né. E quando a gente olha para o nosso ticket médio, fica quase impossível não comprar, né. A gente está falando de uma marca que tem preço de 69, de R$ 79. Quando a gente e para um produto bonito, bacana, apelativo visualmente, né, então fica difícil dizer não. Com certeza. Agora, me fala o seguinte, no teu grupo, né, aí envolvendo, o Sonho dos Pés e a Sapatela, qual é o programa que você tem para essas vendedoras que elas adoram, sabe, as tuas vendedoras adoram. Assim: "Cara, chegou esse momento, é o momento que eu vou pegar minha energia de novo e vou ficar animada, vou vender mais". O que que vocês oferecem para tuas vendedoras? Uma coisa simples, são carinhos, né, que a gente fala ali, né. Primeiro, eu acho que esse contato da diretoria com a ponta, a gente não abre mão disso, isso foi o que meus pais, meus tios trouxeram pra a gente replica muito no dia a dia. As nossas agendas, assim, escritório é segunda e terça, quarta, quinta e sexta é loja e às vezes sábado também a gente tá visitando. Segundo, a reunião mensal, que é um ritual que os nossos gerentes têm, né, então todo dia primeiro do mês tem um café da manhã, onde a gente passa a meta, a gente passa a estratégia, a gente fala dos lançamentos, as corridas e campanhas, que a gente vai fazer para aquela venda acontecer. E também um momento que é do estilo e da Nayane, da diretora criativa minha prima, onde a gente apresenta todo esse recebimento de coleção, no que a gente se inspirou, o porquê, né, daquele produto, qual a historinha que a gente conta para o nosso time, que esse time vai contar para cliente lá na ponta. Não são coisas, como eu te falei, né, as Mirabolantes. não, são coisas simples, que com frequência e com consistência, a gente consegue deixar elas engajadas, animadas, né, produtos que elas também se enxergam e um desconto para elas consumirem esse produto, né. Eu acho que o vendedor, ele tem que é nosso parceiro e a gente tem que ser parceiro de volta. Então, por exemplo, quando eu lanço uma papete, né, que é um produto mais descolado, mais diferentão. Cara, essa gerente, esse time, ele tem que ter desconto para fazer ele usar no ponto de venda, porque isso também gera venda pra gente. Quando a cliente enxerga que o time tá usando, ela fala: "Opa, se ela tá usando com esse uniforme, tá bonito, imagina com aquela roupa que eu tenho no armário". Então são coisas simples. Muito bom. Agora eu queria entender um dado que eu achei incrível. 20% ou mais de franqueados são ex-funcionários. Assim, eu já vi ex-funcionário, ter um turnover baixo, 20 anos. Agora 20% da tua rede é composta de ex-funcionários, cara. Isso é muito gostoso, muito legal. Muito. É motivo de muito orgulho pra gente, sabe, porque, são esses funcionários que eu te falei, assim, que estavam há 15, 20 anos com a gente, outros menos tempo, mas eu acho que faz um funcionário querer esse modelo de negócio para si mesmo? Quem mais melhor do que ninguém sabe qual é a relação que a marca tem com esse franqueado? É o próprio funcionário. Então, eu já tive, gerente comercial virando franqueada, o nosso antigo gerente de planejamento. Eu tive uma pessoa que foi, supervisora de franquias, que depois virou compradora de franquias. A gente agora teve recente o nosso antigo gerente de expansão. Pensa, um gerente de expansão que trabalhava com expansão há 15, quase 20 anos, que já trabalhou para algumas marcas, esperou uma um certo momento da vida e decidiu virar nosso franqueado. Então, assim, eu acho que quando a gente tem uma relação ganha-ganha, e isso não é discurso, Júlio, de forma alguma, com o nosso franqueado, isso reverbera, sabe. Quando tem transparência, quando tem amor, respeito pelas pessoas antes do CNPJ, a gente tem um CPF, né, e todo CNPJ forte tem um CPF forte por trás. E os meus tios e minha mãe ensinaram isso pra gente, assim, entre salvar o CPF e o CNPJ, a gente vai salvar o CPF daquele franqueado, né, não é porque a gente fez negócio que a gente tem que levar esse contrato a ferro e fogo. Eu nunca executei um contrato de franquia, para você ter uma ideia, mesmo tendo motivos para isso, porque a gente respeita e entende que, coisas saem do controle no meio do caminho.
E eu acho que esses 20 anos, né, a gente começou na franquia em 2004, e foi um primo dos meus tios e da minha mãe que foi o nosso primeiro franqueado. O segundo franqueado foi o nosso diretor-geral da época, na época não existia esse termo CEO, né, no Brasil, e aí ele Era mais quis diretor executivo, né, algo isso, assim. como se fosse isso, um diretor executivo. E aí de lá para cá vieram familiares, representantes de fábrica viraram franqueados, fornecedores. Então a gente sempre teve essa história de trazer quem já era parceiro para esse outro canal. E aí essa galera acabou vendo isso na prática e quis vivenciar esse outro lado, porque a gente também incentiva que as pessoas empreendam, né. O meu avô, que fundou a companhia, ele empreendeu aos 40 anos. Ele construiu a carreira dele no varejo, era vendedor. Quando era vendedor, fazia bico consertando eletrodoméstico para complementar a renda. Minha avó fazia bolo, costurava. Então a família toda já era, sabe, para esse lado empreendedor, e a gente incentiva e incentivou sempre os funcionários a serem assim também, né. Tanto que a gente foi fazer análise de perfil comportamental, todo mundo com perfil para empreendedor. A gente já tem essa capacidade de contratar assim. Predisposição. E foi acabou acontecendo. Mas é motivo de Legal. muito orgulho pra gente. Pô, sem dúvida alguma, isso eu acho que, não quero levar para o lado do marketing, porque o pessoal pensa que faz, né, só para isso, mas isso é um cartão de visitas de gerar segurança, credibilidade. O cara trabalhou na tua empresa, ele viu como é que funciona os bastidores e confiou, porque a tua empresa é transparente, dá segurança, dá retorno. A Sapatela e a Sonho dos Pés, elas são concorrentes? Olha, eu acredito que elas são concorrentes sim, pelo ticket médio, e pela questão da geografia mesmo que elas acabaram acontecendo. O que que acontece? A Sonho, ela nasceu na nossa família, fato, né. A Sapatela, ela foi uma oportunidade de aquisição que aconteceu no meio do caminho, que também era de uma família, então também era uma empresa familiar. E o grande desafio que a gente teve, para ser bem honesta com você, Júlio, foi a gente desassociar uma marca da outra, porque durante muito tempo a Sapatela era consequência do que a Sonho era, né. E aí em relação ao posicionamento, projeto arquitetônico, o produto, enfim, era uma coisa meio que uma simbiose ali, vamos dizer assim, tá. E aí, de alguns anos para cá também, aí nesse caso da Sapatela, a gente fez 2 rebrandings. A gente fez um primeiro com um parceiro que, enfim, não vou colocar nomes aqui, que a gente não ficou tão Claro. satisfeito na época, e a gente falou: "Não, vamos fazer um segundo". E aí desse segundo, nasce uma marca, uma Sapatela, né, muito mais diferente da Sonho. Enquanto a Sonho é uma mulher mais tradicional, mais solar, mais praiana, né, a Sapatela é uma mulher mais conectada, mais urbana, mais divertida, mais alto astral, mais diferentona mesmo, sabe, até mais cool, que a gente chama, né, alternativa, vamos dizer assim. Tanto que quando a gente olha para o público, a faixa etária das 2 marcas é super parecida, ticket médio super parecido, mas a atitude é diferente. Então, é essa mulher que talvez tenha seus 50 e poucos anos, mas você acha uma menininha de 35, né, e tem essa atitude, esse comportamento. Eu acho que essa questão do rebrand, né, que a gente falou muito aqui, eh, quando você está num grupo e tem mais de uma marca, o reconhecimento do arquétipo, ele é fundamental para que você Super. possa ter o tom de voz, o teu time entender: "Não, aqui é Sapatela". Pelo que eu entendi, não sou nenhum especialista, mas é mais ou menos a Sapatela é a heroína e o Sonho uma aventureira, vamos dizer assim, algo nesse sentido, ou errei feio? Não, eu nunca cheguei, assim, a dar essa nomenclatura exata para esses arquétipos, assim, mas eu acho até que você não foi equivocado, porque é isso, assim, a Sapatela, ela é mais para o mundo, sabe, ela é essa mulher que vai mesmo e que é Encara. destemida,
sabe. E a Sonho, ela é uma mulher mais, eh, contida, assim, mais Sim. conservadora, mais tradicional. Eu colocaria essa palavra para definir melhor. E o bacana é que você junta 2 características tão importantes da mulher, né, em ser Muito. aventureira, leveza, e a outra que busca o seu espaço, que busca reconhecimento, busca Sim, mostrar que veio ao mundo, que sim. tem o que contribuir. Cara, assim, É. sensacional. Tanto que, O assim, o slogan da Sapatella é "livre para ser você". Então é assim, a gente falava, né, que é uma mulher que a gente fornece produtos para ela ser a melhor versão dela no momento e no humor que ela tá a fim de viver. Então ela tem essa liberdade através dos nossos produtos para ser quem ela é. Enquanto a Sonho já é uma mulher, que tem essa pegada solar mesmo, que é o Brasil com muitos S's, né, que a gente fala, né, da brasilidade mesmo. Muito bom. E esse S começa com sapatela, né. É. Ô Keila, a gente está chegando aqui nesse final de bate-papo. Agradecer mais uma vez a tua presença, mas eu queria ouvir você, terceira geração, lá atrás você tinha o sonho de, ir para uma linha lá medicina, não tornou, você, permaneceu, o legado, né. E hoje qual seria o sonho da Keila dentro do grupo? Nossa, que pergunta, pergunta boa. Olha, eu acho que a gente tem muitos sonhos, né, e eles vão mudando conforme a gente vai amadurecendo, mas eu acho que continuar esse legado, assim, mais 30, mais 40 anos de uma marca, que é reconhecida pelo público que ela já tem. E ela começa a acessar novos públicos, não para ser o foco principal dela, mas para ir dando umas beliscadas mesmo nesse mercado, né, e se tornando uma marca desejo, uma marca aspiracional, né, ter um faturamento fato interessante em todos os canais que a gente se propõe a fazer, mas sem perder a essência, né, a essência de fazer negócio, a essência de ter essa parceria com o funcionário, com o fornecedor, com o franqueado e com o cliente de fato, eu acho que esse é o nosso grande sonho, assim. E ser, claro, por que não, a maior empresa de calçados desse Brasil. O modelo de negócio que a gente tem permite uma capilaridade que nenhuma outra marca no Brasil tem, essa junção, né, de fatores. Então, tem muita coisa para a gente fazer ainda, Se se Deus quiser. sensacional, Keila. Eu me identifiquei em muitos momentos com você, principalmente quando você fala da segunda geração, né. Eu sou Uhum, formado, em direito, eu tive meu escritório por mais de uma década, uhum. escritório jurídico, e em um momento fui convocado e eu tive que decidir se eu mantinha o meu escritório ou se eu entrava, Difícil essa numa decisão, né. decisão. E é claro que o sonho, né, do meu pai, que foi o fundador dessa empresa, era sonho dele, mas eu mantive o sonho dele vivo e depois esse sonho virou meu também, né. Então, às vezes, esse negócio: "Ah, eu tinha o meu sonho de seguir o meu negócio e interrompi por causa disso". O negócio é a gente ter os nossos sonhos e tornar eles viáveis, né. Quanto maior o sonho, mais a gente se aproxima dele. Você falou agora que tem o sonho de ser a maior empresa de calçados do Brasil. E por que não? Né? E por que não? Eu acho que trabalho você tem, organização você tem, vontade vocês têm. Então, acho que esse é o sonho mesmo. A gente tem que alimentar esse sonho. E eu quero te agradecer muito pela tua disponibilidade, sei da tua agenda. Foi um prazer bater esse papo aqui com você no Marketing Motion. Prazer foi todo meu, ter esse espaço, assim, para poder contar a história de como tudo começou, contar a história do que está acontecendo e do que a gente também, projeta para o futuro. Também é um motivador para a gente, prazeroso demais. Obrigada pelo convite. Valeu, Keila. Até a próxima. Até. Esse
Foi mais um Marketing Motion na Rádio Nova Paradiso 89,5 FM. O mundo dos negócios tem muito mais história. E a gente vai estar aqui para contar. Nos vemos por aí.